Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. No vídeo de hoje eu já vou começar com uma pergunta para você. Será que a retomada do mercado cripto voltou ou será que o que nós estamos vivendo é passageiro e nós vamos voltar a ter mais quedas do mercado? Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, já sabe o nosso combinado, clica aqui no botãozinho do like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, vamos direto ao vídeo. Bom, fica aquela dúvida, né? Será que o preço do Bitcoin está subindo hoje a $23.500 com uma possível retomada na alta? Ou será que isso que está acontecendo é passageiro e vai deixar de existir, né? Vamos assim dizer. Primeira coisa que eu quero aqui junto com você é a gente pensar como que está o cenário macroeconômico. Eu gosto sempre, quando eu vou criar uma tese de investimento, sempre definir alguns pontos importantes para me ajudar. Então eu sempre olho muito, por exemplo, como que está o cenário macroeconômico, né? A economia mundial como um todo. Eu gosto de olhar os indicadores on-chain, que são os indicadores dentro da rede do blockchain. E eu também gosto de ver outra questão, que é a análise gráfica, né? Para poder entender se aquilo que nós estamos ali vendo no preço está num bom ponto de entrada ou ainda dá para segurar um pouco em relação aos outros indicadores. Então eu gosto de unir muito esses três indicadores. Quando a gente fala de macroeconomia, a gente tem que entender que o nosso cenário macroeconômico hoje, em 2022, julho de 2022, não está tão favorável, né? A gente tem uma possível recessão para acontecer na Europa, nos Estados Unidos, alta de juros prevista lá nos Estados Unidos, alta de juros prevista lá na União Europeia, aqui no Brasil. Então, a alta de juros aí no mundo todo, inflação explodindo no mundo todo, né? Já é algo, aqui para o brasileiro já é algo mais comum, mas se a gente pega o americano ali na casa dos 10%, esse cara não está acostumado. E aí gera um certo desconforto para eles, né? Então, qual que é a questão aqui? Eu estou vendo algumas coisas macroeconômicas, a gente tem guerra da Ucrânia, guerra da Rússia ainda acontecendo, o gasoduto Nord Stream 1 também ali, né, não tem ainda uma previsibilidade de quando ele vai voltar a funcionar, abastecer a Alemanha. A Alemanha com crise energética. Estou falando de alguns problemas, né? Não estou nem aqui citando todos, estou citando alguns que existem e que eles persistem aí no mercado. O mercado americano ainda não sabe o que vai acontecer, se a gente vai ter uma recessão forte, uma recessão fraca, se a gente vai ter recessão ou não vai ter recessão, se os ativos vão voltar a subir, se os juros vai subir 1 ponto percentual, 0,75, se vai subir mais juros ou não. Então, no meu ponto de vista, ainda tem uma incerteza na escala global muito grande, né? Eu vejo que ainda existe uma incerteza e aí fica aquela dúvida. Será que eu aloco o meu dinheiro agora? Será que eu não aloco? O que eu faço? Seguindo para o segundo tipo de análise, antes de eu dar minha opinião para você, pautada inclusive nesses indicadores, a gente tem o nossa segunda forma de analisar o mercado, que é as análises on-chain. Análise on-chain vem da palavra dentro da cadeia, né? Então dentro de cadeia, vamos assim dizer, não da cadeia não, porque ninguém é preso aqui para ficar fazendo análise, né? Mas da cadeia de blocos do blockchain, né? Então é essa cadeia. Então é um tipo de análise que você pega dados quantitativos e qualitativos do Bitcoin e ele vai levar em consideração diversos fatores. Então, como o blockchain é algo público, ele consegue mensurar o nível de carteira recebendo dinheiro, o nível de carteira enviando dinheiro, qual é o valor de mercado, o valor realizado daquela moeda. Ele consegue criar uma série de indicadores, hoje mais de 150 indicadores, para que a gente possa analisar o mercado. Eu, particularmente, gosto muito de pegar uns 10, 15 indicadores no máximo, que eu já venho testando há algum tempo, inclusive é o tipo de análise que eu faço para os assinantes do meu plano cripto, né? Eu refino esses dados para as pessoas que querem ali entender, e aí eu pego esses indicadores. Então a gente tem, por exemplo, alguns indicadores sinalizando um possível início de fundo, né? A gente tem o MVRV, a gente tem o SOPR ajustado também, indicando um possível fundo, a gente tem o múltiplo de Mayer, o próprio Stock to Flow nos indica que a gente pode estar formando um fundo. Então se a gente pega uma série de indicadores on-chain, eles estão positivos, né? Então a gente falou da macroeconomia que está negativo, mas o dado on-chain está positivo. Opa, então já é um ponto, né? Um pontinho negativo aqui, um pontinho positivo aqui. Por que eu acho que, apesar do Bitcoin estar caindo
as pessoas têm que ficar tranquilas. Vamos conjurar aqui duas hipóteses, né? Tudo tá ruim e o Bitcoin está caindo. E tudo tá bom e o Bitcoin está caindo. Você concorda comigo que no momento que nós estamos hoje, que a economia não está ajudando de forma generalizada, o Bitcoin estar caindo até não é algo tão ruim. Agora, se tudo estivesse bem, o mercado subindo, não tem inflação, a economia bombando, o emprego bombando e o Bitcoin caindo, aí eu ficaria preocupado. Por quê? Porque se tudo tá bom e o Bitcoin tá indo mal, tem alguma coisa na tese do Bitcoin, na tecnologia do Bitcoin que não está fazendo sentido. Agora, quando nós temos tudo indo mal, inclusive o Bitcoin, a gente consegue então entender que é um momento de mercado o qual o Bitcoin está passando. Né? Não é exatamente algo específico com ele, mas é o momento do mercado. Tá? Então, eu gosto de ter essa análise que eu acho que é muito importante para nós. E o terceiro tipo de análise que eu gosto de falar aqui é muito análise gráfica. Por quê? Porque eu vi que a macroeconomia não está tão boa, mas os indicadores fundamentalistas do Bitcoin tá bom e fica aquela questão. Graficamente, como que o Bitcoin está? Será que se a gente olhar a análise, a tendência do Bitcoin, olhando de forma gráfica, ela está positiva ou ela está negativa? Ela está sinalizando talvez mais continuidade de queda ou talvez uma reversão? E esse tipo de análise me ajuda na tomada de decisão dos meus aportes que eu vou estar fazendo. Então, como eu comentei, a macroeconomia não está tão boa, mas fundamentalmente o Bitcoin está positivo, isso me leva a querer colocar dinheiro no Bitcoin. Como que eu vou colocar? Olhando o gráfico. Então eu vou ver se ele está num canal de baixa, se ele está no topo de um canal, ou ele está no fundo do canal, se ele está formando uma cunha, se ele está formando um megafone. Enfim, eu vou ali dar uma olhada nessas tendências gráficas para me ajudar a tentar acertar o preço mais baixo possível. Nunca vamos conseguir acertar fundo, mas às vezes a gente acerta um fundinho, um fundo, meio fundo, um pouquinho para cima. Né? É o caso, por exemplo, de quando teve essa queda do preço do Bitcoin. Eu comecei comprando a 25, 22, 20, aí eu comprei bastante a 18, 17.900 eu consegui pegar uma compra e depois eu não comprei mais. Eu esperei. E aí agora o preço do Bitcoin voltou a subir. Né? Então, se eu olho graficamente, eu fiz péssimas compras a 25, a 23, a 22, a 20, principalmente quando estava a 17. Né? Eu tinha feito uma péssima compra. Porém, como o mercado ele é cíclico e eu via que ele estava caindo exageradamente, principalmente olhando o gráfico, eu consigo ter ideia que aquilo ali é um momento. Né? Então, olhando macroeconomia, olhando dados on-chain, olhando análise gráfica, eu tenho um arcabouço para me dar o quê? Um poder de decisão cada vez mais assertivo. A gente nunca vai acertar o micro do acerto lá no alvo, mas a gente vai conseguir acertar perto do alvo, o que é o que nos importa no final do dia. A gente não está interessado aqui em acertar fundo, a gente está interessado em comprar Bitcoin numa faixa de preço boa e com que essa faixa de preço, no longo prazo, seja um preço barato em relação ao que vai valer. Né? E que é o que eu acredito para os próximos 5 anos. E é o que eu acreditava quando eu comprei Bitcoin a $5.000, $6.000, $7.000. E segurei até 69 e fui vendendo também ao longo desse período. Isso aqui é para um outro vídeo, né? Como que eu vou fazendo o balanceamento. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre balanceamento de carteira, que me garantiu vender Bitcoin a 60, 50, 40, 30 e fazer um bom caixa para comprar mais Bitcoins agora, deixa aqui nos comentários que aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, a minha opinião sobre tudo isso que eu falei, estamos numa possível reversão ou estamos num momento passageiro? No meu ponto de vista, o Bitcoin ele caiu mais do que ele deveria, principalmente por medo, pelo pessoal assustado, a recessão, todo esse clima que saiu do mercado, mas eu acredito que agora ele deu uma estabilizada no que seria talvez o preço verdadeiro dele. Né? Eu acho que aquela queda até 17, 18 foi uma queda mais forte. Eu não esperava que fosse até lá, esperava que fosse até uns 22, 23 no máximo. Mas como chegou a 18, eu falei, opa, o pessoal aqui está muito medroso, muito exagerado. A gente viu aquele indicador Fear and Greed Index, um indicador de medo e ganância, chegando ao menor patamar quase que histórico. Então eu falei, opa, aqui está exagerado. E foi quando eu montei um pouco de posição. E agora eu acredito que o Bitcoin está numa faixa de preço estável.
Eu particularmente acredito que o preço ele vai continuar lateralizando, principalmente pelo fator macroeconômico, que as pessoas não querem correr tanto risco, mas que ele deve se lateralizar em uma faixa de preço acima de 18 mil dólares. Nessa faixa de preço ali entre 20 e 25 mil ele deve ficar por um tempo para depois querer subir. Não acredito que ainda estamos 100% na retomada, mas caso nós entrarmos na retomada, eu estou preparado, assim como os meus alunos estão preparados, porque nós fomos aproveitando oportunidades de queda para comprar. Felipe, mas e se o mercado continuar caindo? Nós vamos continuar aproveitando momentos de queda. Inclusive, agora com essa alta do Bitcoin, do Ethereum, os alunos que tiveram uma boa rentabilidade no sentido de balanceamento de carteira, né, o percentual variou muito, agora realiza um pouco e vai comprar altcoin quando for oportunidade. Então tem uma série de jogadas ali que você pode fazer no mercado, mas no momento eu ainda teria cautela, eu ainda faria minhas entradas parciais e não iria com muita sede ao pote. E um último recado, cuida com a ganância, tá? Cuida com a ganância, não quer dizer que subiu, que vai continuar subindo e não pode dar uma corrigida aí no meio. E você, acha que o mercado vai reverter ou o mercado está só dando um passeio no mercado dos touros? Comenta aqui e se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.